Pensa só o seguinte, de um dia para o outro, o campo de futebol, a quadra de basquete, o ginásio, tudo isso simplesmente desapareceu. Para milhões de jovens atletas, o mundo dos esportes, de repente, coube na tela de um computador. E quando o grito da torcida foi trocado pelo barulhinho de notificação, o que será que aconteceu dentro da cabeça desses competidores? É isso que a gente vai investigar agora. A questão aqui, então, é muito maior do que só logística, né? Quando o campo virou uma tela, o que aconteceu de verdade com os nossos atletas? Isso não foi só um desafio técnico de como treinar em casa. Foi um baita teste psicológico, um teste de fogo para a motivação, para o bem-estar e para a resiliência de uma geração inteira. Ok, vamos mergulhar na primeira parte. Como o treino foi para o mundo virtual? O que aconteceu na prática foi que o mundo todo virou um gigantesco e não planejado laboratório de esportes juvenis. E as academias de elite, como essa de futebol lá no Peru, que a gente vai analisar, tiveram que se virar nos 30, sabe? Se adaptar da noite para o dia. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. E os desafios, olha, eles iam muito além de não ter um gramado para chutar a bola. A gente está falando de muito menos interação social, que era a alma de qualquer esporte coletivo. Rotinas inteiras, que são a base da vida de um atleta, foram para o espaço. O estresse foi lá para cima, não só pela pandemia, mas pela frustração de ter que treinar num cantinho da sala, sem o equipamento certo e, talvez o pior de tudo, com uma dificuldade enorme de receber aquele feedback do técnico, aquela correção através de uma tela. E é justamente para entender essa bagunça toda que a gente entra na segunda parte, o mapeamento da mente do atleta. Um grupo de pesquisadores focou nessa academia de futebol peruana, analisando 154 jogadores adolescentes. E o objetivo deles era bem ousado. Eles queriam literalmente entender o ecossistema emocional que se formou dentro da cabeça desses jovens durante o isolamento. Para a gente entender esse tal ecossistema, tem um conceito que é chave: o clima motivacional. Pensa nisso como se fosse o clima emocional que o treinador cria no ambiente. É como o tempo mesmo. Pode estar aquele dia de sol, sabe, que te empodera, que faz tudo florescer, ou pode estar aquela tempestade, um clima pesado que desmotiva e que sufoca o crescimento de qualquer um. Logo em seguida, vem a motivação autodeterminada. Isso aqui é basicamente o porquê por trás do esforço de um atleta. E é uma balança. De um lado, tem a motivação que vem de dentro, a intrínseca. A pessoa joga pelo puro prazer, porque ama aquilo. Do outro lado, tem a motivação extrínseca, jogar por causa da pressão, para ganhar uma recompensa ou para não levar uma bronca. E quando essa balança pesa para o lado errado, quando a motivação de dentro some, aí mora um perigo real, o burnout. E segundo o estudo, burnout não é só cansaço físico e emocional, não, é bem mais profundo. É aquele momento em que o atleta começa a não ver mais valor no esporte que tanto amava, sente que o que ele faz não importa mais. A alegria simplesmente vai embora. E tudo isso nos traz para a terceira parte, que é onde o quebra-cabeça começa a se montar. 2 climas, 2 destinos. É aqui que está o coração da descoberta. No mundo virtual, o estilo do treinador não era só um detalhe, era um verdadeiro divisor de águas, que podia mandar os jovens atletas para caminhos mentais completamente diferentes. E essa encruzilhada é muito clara. De um lado da estrada, a gente tem o clima que empodera, onde os técnicos dão autonomia, criam confiança e focam na evolução de cada um. Do outro lado, o clima que desmotiva, marcado pelo controle, pela pressão excessiva, pela crítica constante. São 2 mundos criados pela mesma pessoa, no mesmo papel. Certo, mas como todas essas forças conversam entre si? Para a gente conseguir enxergar isso, os pesquisadores criaram algo sensacional: este mapa de rede psicológica. Pensa nisso aqui como um GPS da mente do atleta, tá? Cada bolinha é um fator psicológico e as linhas mostram as conexões. As verdes são as estradas boas, os links positivos. As vermelhas, bom, essas são as rotas de alto risco. Então, vamos seguir o caminho do bem primeiro. Quando um treinador cria aquele clima positivo, que empodera, o mapa mostra uma linha verde forte e direta, para a motivação que vem de dentro. Em outras palavras, um bom técnico alimenta diretamente o amor genuíno pelo esporte, mesmo que seja através de uma tela. Simples assim. Agora, o caminho negativo. Um clima pesado, desmotivador. Olha só a linha vermelha bem forte, ligando direto com a motivação por pressão. Isso quer dizer que controle e cobrança não criam paixão pelo jogo. Criam uma motivação baseada no medo de falhar.
E esse, meus amigos, é um caminho direto para o burnout. E é aqui que vem o achado mais chocante do estudo. Nesse ambiente virtual, algo mudou. A motivação por pressão externa se tornou um nó mais central de tudo. Basicamente, ela virou o centro de gravidade da saúde mental do atleta, aumentando o risco de burnout como nunca. Mas por quê, né? Bom, uma hipótese é que sem o abraço do colega de time, sem o aplauso da torcida, a única validação que sobrava vinha da pressão por performance. Mas calma, a história não termina em burnout. Existe uma luz no fim do túnel. E isso nos leva à quarta parte, o escudo do mindfulness. Porque o estudo descobriu algo fascinante. Os atletas não são só vítimas passivas do ambiente. Eles têm uma ferramenta interna poderosíssima para se defender. E essa ferramenta é o mindfulness. A definição é simples, mas é muito poderosa. É a habilidade de prestar atenção no agora, no momento presente, de propósito e sem ficar se julgando. Não é sobre esvaziar a mente, não. É sobre ter consciência do que está acontecendo dentro e fora de você. Voltando para o nosso mapa da mente, o mindfulness, olha o nó mind ali, funciona como um amortecedor mental. O estudo descobriu que ele enfraquece de verdade aquelas linhas vermelhas perigosas que ligam a pressão ao burnout. Ele não elimina a pressão, mas ele cria um espaço, um respiro para o atleta poder responder à situação em vez de só reagir no impulso. É um escudo que vem de dentro para fora. Então, tá. E o que a gente faz com essa informação toda? Isso nos traz para a nossa última parte, um verdadeiro manual para a resiliência. Porque a pesquisa não só aponta o problema, ela também nos dá um caminho prático a seguir, seja para os técnicos, para os pais ou para os próprios atletas. E o manual é bem direto. Se resume a 3 passos práticos. Primeiro, treinar os treinadores. Capacitar eles para criarem esses climas positivos. Segundo, integrar exercícios de micro-mindfulness, sabe? Coisas curtas, de 3 a 5 minutinhos antes ou depois do treino, para fortalecer aquele escudo mental. E terceiro, monitorar de perto o bem-estar do atleta, usar ferramentas para sacar os sinais de cansaço e desmotivação antes que a coisa vire uma crise. No fim das contas, essa pesquisa toda deixa uma grande pergunta no ar para a gente refletir. A gente está só construindo atletas? Ou a gente está usando o esporte para construir pessoas resilientes, gente capaz de dar a volta por cima dentro e fora de campo? O estudo sugere que, com a abordagem certa, a gente pode e deve fazer as duas coisas.